Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje olhei para o Evangelho e disse: não vou ser capaz de comentar este Evangelho. É que fala da morte dos profetas. Até que me deixei ferir por ele. E pensei que a mim, e talvez a ti, nos aconteça como os profetas. Pode ser que quando falas sobre Deus, talvez os teus colegas gozem ou te tentem intimidar com argumentos deste tipo. Isso são balelas e coisas de velhinhas. Já ninguém acredita nisso. Argumentos que tu, Jesus, bem sabes que são argumentos mais emocionais do que racionais. Diz assim o Evangelho de hoje: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas quando foram os vossos pais que os mataram. Assim, dais testemunho e aprovação às obras dos vossos pais, porque eles mataram-nos, e vós levantais os monumentos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles hão de matar uns e perseguir outros. Os profetas eram aquelas pessoas que no Antigo Testamento recebiam uma mensagem de Deus para transmitirem ao rei, aos sacerdotes ou ao povo de Israel. Às vezes somos profetas até inconscientemente. Quando, por exemplo, dizemos: domingo de manhã não podemos encontrar-nos porque vou à missa, mas logo a seguir posso ir à tua casa. Saímos da boca para fora. Mas aquele amigo ou amiga vai para casa a pensar: ele vai à missa? Espantoso. Jesus diz que aqueles profetas do Antigo Testamento tinham sido mortos pelos pais daqueles com quem ele falava. Quando ele diz que levantais os monumentos àqueles que os vossos pais mataram, não quer dizer que estejam a construir grandes mausoléus, a fazer uma coisa boa, a reconhecer o erro dos seus pais. Não, aqui monumentos quer dizer o mesmo que túmulos. Enquanto os filhos iam escavar o túmulo, a cova, os pais iam matar os profetas. E por isso, logo a seguir a dizer isto, a acusar os fariseus de fazerem isto, Jesus diz algo duro de ouvir, mas que a mim me faz pensar na misericórdia de Deus. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles hão de matar uns e perseguir outros. Deus, na sua sabedoria, envia profetas e apóstolos àqueles que são injustos também, que não querem saber de Deus. Pode ser que alguns deles se converta. É bonito pensar que Deus nunca abandona ninguém, por mais que essa pessoa abandone Deus. E ao mesmo tempo, Deus não abandona porque conta com a ação dos seus profetas e apóstolos, da tua e da minha hoje em dia. E aqui vem a parte que pode dar medo, porque a uns hão de matar e a outros perseguir. Às vezes, Jesus, penso que nós, os católicos, não fazemos o bem que podíamos fazer, porque olhamos mais para o medo de sermos rejeitados do que para o bem que fazemos aos outros. E começo por falar de mim, porque estou a rezar e a falar contigo, Jesus. Sim, há profetas que são mártires, dão a sua vida porque são mortos por quem tem ódio à fé. Mas nem todos, e também nós não temos por que o ser. E dos profetas mártires do Antigo Testamento e dos tempos atuais, devíamos, pelo menos, imitar o espírito de audácia. Não é mau sentir medo de ouvir uma resposta torta. Aliás, Deus prefere escolher pessoas que se sentem incapazes. Conta com os nossos sentimentos de impotência, de incapacidade, para se meter do nosso lado. É que Jesus garante que Deus se põe do lado dos seus profetas. Às vezes, sentimos medo de fazer apostolado porque não queremos ser profetas da desgraça. E isso acontece porque não rezamos. Quando rezamos, somos capazes de ver todo o bem que pode causar na vida das pessoas
o apostolado que fazemos. É um amigo que se deixava arrastar pela pornografia nos momentos de tristeza e que começa a lutar depois de uma conversa feita com amizade. Ou então é o bem que fazemos numa conversa com um amigo em que dizemos aquilo que nós fazemos para namorar de maneira cristã e o entusiasmo com que ele sai para melhorar a sua relação, para melhorar o seu conhecimento também sobre a sua namorada. É a fé que devolvemos a um amigo quando lhe explicamos o que é a oração que nós fazemos e convidamos para fazer um momento, oração também com ele. Ou é a fé que devolvemos a um irmão ou aos pais porque convidamos, uma vez e outra talvez, para virem à missa connosco rezar. Tantas coisas boas. Não há incompatibilidade entre a nossa amizade e o nosso apostolado. Porque gostamos e queremos o bem para os nossos amigos, podemos falar de Deus, da alegria de ser cristão, desde que o façamos sem impor, isto é, com amizade. Há profetas que não são mártires, e Deus precisa muito desses profetas. Hoje, além disso, é dia 13 de maio, é dia da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. E ao pensar nos pastorinhos, talvez a primeira coisa que nos venha à cabeça é que eles foram santos. Mas, no seu tempo, eles eram apenas crianças. E crianças que às vezes ficavam tristes, porque sabiam que os adultos não acreditavam em tudo o que dizem as crianças. Ficam tristes porque eles veem a Senhora do Céu e as pessoas pensavam que era tudo uma história inventada, que eles estavam a mentir. Não é o que acontece às vezes, quando falamos com alguns amigos. É a tua opção, eu tenho a minha. É como se confiassem em nós em tudo, menos naquilo que para nós tem maior importância na nossa vida. A relação contigo, Jesus. Com a Igreja. A fé e o amor que procuramos ter a todos. Com quedas e tropeços, de certeza, mas também com grandes recomeços. O que é que fizeram os pastorinhos? Uma coisa que todos os profetas que recebem uma mensagem do céu fazem. Eles rezaram. Somos crianças e não querem acreditar em nós, disseram eles com as suas próprias palavras a Nossa Senhora. Tu e eu, por que é que não fazemos o mesmo? Por que não vamos pedir a Nossa Senhora, pelos nossos amigos, familiares, para que acreditem em Deus e não em nós? Ela é mãe. Ela sabe proteger e sabe cuidar de cada pessoa. O padre João de Marchi relata no seu livro sobre as aparições de Fátima que o milagre ou a dança do sol, que aconteceu no dia 13 de maio de 1917, no dia 13 de outubro de 1917, foi visto por muitas pessoas, entre as quais, escreve o autor, o poeta Afonso Lopes Vieira, que pôde presenciar o fenómeno na sua residência em São Pedro de Moel, a uns 40 km de Fátima. Nesse dia 13 de outubro de 1917, eu não me lembrei da perdição dos pastorinhos. Fiquei encantado com um espetáculo deslumbrante do céu. Para mim, inteiramente inédito, a que assisti desde a minha varanda. Continua o autor deste livro. Interessantíssima também é a descrição que nos deixou o padre Inácio Lourenço e que podemos confirmar pessoalmente interrogando diversas pessoas do seu lugar, Alboritel, e a própria professora a quem ele se refere, a dona Delfina Pereira Lopes. Tinha apenas 9 anos e frequentava a escola das primeiras letras da minha aldeia, que fica a 18 ou 19 km de Fátima. Era meio-dia, mais ou menos, quando fomos sobressaltados pelos gritos e exclamações de alguns homens e mulheres que passavam na rua diante da nossa escola. A professora, muito boa e piedosa, mas facilmente impressionável e excessivamente tímida, foi a primeira a correr para a rua, sem poder impedir que todas as crianças corressem atrás dela. Na rua, o povo chorava e gritava, apontando para o sol, sem atender às perguntas que, aflitíssima, lhe fazia a nossa professora. Era o grande milagre, que se via distintissimamente do alto do monte, onde fica situada a minha terra. Era o milagre do sol, com todos os seus fenómenos extraordinários. Sinto-me incapaz de o descrever, como o vi e senti então. Eu olhava fixamente para o sol e parecia-me pálido, de modo que não cegava os olhos.
era como um globo de neve a rodar sobre si mesmo. Depois, de repente, pareceu que baixava em zigue-zague, ameaçando cair sobre a terra. Aterrado, corri a meter-me no meio da gente. Todos choravam, aguardando de um instante para o outro o fim do mundo. Junto de nós estava um incrédulo, sem religião, que tinha passado a manhã a mofar dos simplórios que faziam toda aquela caminhada de Fátima para irem ver uma rapariga. Olhei para ele. Estava como paralisado, assombrado, com os olhos fitos no sol. Depois, vi-o tremer dos pés à cabeça e, levantando as mãos ao céu, caiu de joelhos na lama, gritando: Nossa Senhora, Nossa Senhora. Afinal de contas, o milagre tantas vezes anunciado pela Lúcia tinha acontecido. Foi uma profecia, podemos dizer, porque ela transmitiu uma mensagem do céu sem saber qual ia ser na verdade o efeito do milagre. E houve gente incrédula a gritar e a clamar: Nossa Senhora, Nossa Senhora. Foram também profetas à sua medida os peregrinos que naquele dia foram a pé ou de carro a Fátima, porque a sua peregrinação já anuncia uma graça do céu. Foram entre 50 a 70 mil as pessoas que naquele dia foram à cova da Iria, segundo as estimativas feitas então e os relatos dos jornais da época, entre os quais o jornal descrente do século. Ali os pastorinhos e os peregrinos foram profetas. E onde há profetas, há milagres. Foram profetas que rezaram como Nossa Senhora lhes tinha pedido. Rezem o terço pela conversão dos pecadores. Algo tão simples, tão eficaz, e que tem convertido muita gente. Mãe do céu, faz-nos profetas da tua graça. Faz-nos apóstolos que não se esqueçam de rezar todos os dias como tu pediste. Levai todas as almas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.